Mensagem número 41, se andarmos na luz, baseada no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7, onde ele diz: se andarmos na luz como ele está, temos comunhão uns com os outros. E Emmanuel comenta: tanta vez dissensões e incompreensões nos separam, resoluções da vida particular, incompatibilidades, interpretações discordantes, ressentimentos. E com isso, consideráveis perdas de tempo e trabalho nos arruinam as tarefas e perturbam a vida. Retiramo-nos do campo de serviço, prejulgamos erroneamente pessoas e fatos, complicamos os problemas que nos dizem respeito e desertamos da obra a realizar. Contudo, não nos sobrevirão semelhantes desastres se andarmos na luz, porque na claridade irradiante do Mestre compreenderemos que todos partilhamos as mesmas esperanças e as mesmas necessidades. Se nos movimentarmos ao sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia e desespero, e a chaga da ignorância onde supomos existir apenas maldade e crime. Perceberemos que o erro de muitos se deve à circunstância de não haverem colhido as oportunidades que nos felicitam a existência. E reconheceremos que, situados nas provas que motivaram a dor de nossos irmãos caídos em delinquência, talvez não tivéssemos escapado à dominação da sombra. É que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real. Não bastará, no entanto, que ela fulgure tão somente em nossa razão e pontos de vista. É necessário andarmos nela, assimilando-lhe os sagrados princípios, para que assinalemos em nós a presença da verdadeira caridade, a alavanca divina que, por agora, é a única força capaz de sustentar-nos em abençoada comunhão uns com os outros. Essa mensagem, assim, ela merece um comentário bem detalhado, porque ela tem a ver, inclusive, com uma mensagem que eu postei lá no nosso grupo do Evangelho no Lar, não sei se vocês viram, do Lama Santo, onde ele fala que se nós mudarmos o nosso olhar, né, as coisas ao nosso redor mudam também, né? Então, o que essa mensagem está falando é exatamente isso. Se andarmos na luz, quer dizer, se a nossa mente estiver lúcida e clara, tudo aquilo que nos pareceria crime, rebeldia, ressentimento, tudo isso pode ser transformado, tudo isso pode ser transmutado, né? Essa luz a que ele está se referindo aqui é essa luz interna, da qual todos nós somos dotados, e que é uma luz que tem essa capacidade transformadora, né? É aquela luz que, quando ela brota, quando ela se acende, no mesmo momento, instantaneamente, as trevas são dissipadas, né? Porque é igual a luz física, né? Você está no escuro, você ligou o interruptor, instantaneamente a sombra, né, e a treva se dissolve. Então, é interessante ver que quando João fala aqui na sua epístola, se andarmos na luz como ele está, e esse ele está com letra maiúscula, ou seja, ele está se referindo a Jesus como mestre, né? Então, se nós andarmos na luz como ele está, teremos comunhão uns com os outros. Então, isso significa que estar conectado com a nossa centelha divina, com a nossa natureza búdica, com a nossa natureza divina, nos faz também estarmos conectados uns com os outros, e vice-versa. Estar conectados uns com os outros nos conecta com a nossa essência mais íntima, né? Então, isso significa que a gente poderia até comparar com quando Jesus responde aquela pergunta que fazem para ele: qual é o mandamento mais importante, mestre? E ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas. E este outro que a ele está diretamente ligado: amar o próximo como a si mesmo. Ou seja, não há distinção, né, entre amar a Deus e amar ao próximo. Isso faz parte de uma mesma atitude, porque quem ama a Deus percebe a unidade do mundo.
Deus é a fonte única, da onde tudo provém. É o Criador de tudo. Isso faz com que todos os seres, todas as coisas sejam vistos como irmãos, né? Que estão numa mesma caminhada evolutiva. Então, é por isso que João fala isso aqui, né? Sobre a questão de, se nós estamos andando na luz, nós teremos comunhão uns com os outros. Então, significa o quê? Que se tiver tendo conflito, dissensão, discordância, né? Briga, confusão, é porque nós não estamos conectados com esse aspecto mais sublime da existência, né? Que a gente pode chamar de Deus, a gente pode chamar de essência, a gente pode chamar de reino divino dentro de nós. Isso não importa, isso são palavras, né? Mas significa que a gente não está conectado com isso. E o comentário de Emmanuel aqui, ele é muito interessante, porque ele começa falando sobre a nossa postura comum, né? Como o mundo está hoje, confuso, né? E as pessoas completamente desconectadas de sua natureza divina, né? Porque ele diz assim: tanta vez dissensões e incompreensões nos separam. Ou seja, nós hoje estamos separados uns dos outros, né? Hoje existe muito sectarismo, né? Muita defesa do meu ponto de vista, muita defesa da minha família, muita defesa do meu país, né? Parece até que a gente está retrocedendo um pouco, porque houve momentos que a humanidade esteve mais interconectada. Agora parece que os próprios países estão assim, né? Fechando fronteiras, cobrando tarifas sobre os produtos importados, né? Levando as tarifas como se fosse assim, ó, vamos fechar, isso aqui é nosso território, vocês pro lado de lá, né? Então significa que nós estamos vivendo exatamente dentro desse ambiente que Emmanuel está descrevendo aqui, né? De interpretações discordantes, de ressentimentos e de incompatibilidades. Ora, se a gente estiver conectado com a nossa essência mais íntima, nós vamos perceber que os outros têm a mesma essência. Então, não vai haver incompatibilidade. Não tem como ter incompatibilidade, né? Se nós estivermos andando na luz. É por isso que o tema é andando na luz. Andando na luz é a mesma coisa que dizer assim, que estivermos caminhando com lucidez no mundo, né? É exatamente isso. As duas opções que temos é ou estarmos lúcidos ou continuarmos caminhando cegamente, baseados na ignorância espiritual, né? Então, Emmanuel segue falando aqui, né, que ele fala assim: retiramos-nos do campo de serviço, prejulgando erroneamente pessoas e fatos. O que é campo de serviço? Porque o campo de serviço é a própria vida, né? O principal campo de serviço, talvez aquele, eu não diria o principal, mas aquele assim que diz respeito mais diretamente a nós, é onde nós nascemos. Então, a família, né? A sociedade com a qual nós convivemos, o país no qual nós reencarnamos, né? Esse é o nosso campo de serviço, né? E o que ele está dizendo aqui é que, com esse hábito que nós temos de prejulgar, né? De querer que as pessoas se encaixem naquilo que nós esperamos delas, né? E que isso é exatamente o que caracteriza a incapacidade de acolher, porque o acolhimento é justamente quando eu tenho aquela aceitação da forma como a pessoa está, né? Ou seja, por exemplo, a gente pode definir isso como a capacidade de acolher os seres do jeito que eles chegam, o que não significa, já falamos isso aqui várias vezes, né? Que nós vamos estimulá-los naquilo que eles estejam praticando de negatividade, né? Porque a definição dessa mesma sabedoria continua dizendo assim: aspiramos que se livrem dos obstáculos. Percebe? Então acolher é isso. Acolher significa, ele é diferente de julgar ou pré-julgar, porque quando eu pré-julgo eu me afasto. Quando eu acolho, eu me aproximo, ainda que seja para transformar, né? Só que não é um aproximar para transformar de maneira arbitrária, brusca, agressiva, né? O Evangelho nos ensina que essa transformação vai acontecer de maneira amorosa, né? E a primeira manifestação do amor é justamente o acolhimento. Sem acolhimento, como vai haver amor? Se eu não aceito as pessoas, né? Se eu julgo, não, fulano não é ruim, não tem jeito, olha só, ele é assim, né? A gente define e se fixa naquilo que ele está manifestando naquele momento, mas que é transitório, porque a gente já falou que tudo é impermanente. Então os comportamentos negativos também são impermanentes, porque senão não teria educação, né? A educação não faria sentido. Para que educar?
né, se as pessoas não têm capacidade de se transformar. Agora, o que a doutrina espírita traz é que essa educação ela pode ir muito além da simples educação escolar, né, matemática, português, história. Ela pode ser uma educação espiritual, transformadora do caráter, né, transformadora do comportamento da pessoa, da maneira como a pessoa interage consigo mesma e com o mundo, né? Então, Emmanuel vai seguindo aqui dizendo assim, né? Depois de descrever todo esse lado, que é essa confusão na qual nós estamos vivendo, ele vai apresentar qual é a alternativa luminosa que a mensagem está nos propondo. Como é que se anda na luz, né? Se andarmos na luz é o título. Então, como se anda na luz, né? Então, ele vai dizer assim, ó, se nos movimentarmos no sol do Evangelho. Então, ele compara os ensinamentos evangélicos ao sol. Por quê? Porque o sol ilumina, né? Tudo fica muito claro, né? Quando o dia amanhece, a gente consegue ver as coisas e discriminá-las perfeitamente, né? E do ponto de vista espiritual, a mesma coisa. O evangelho é como se fosse um sol interior que ilumina o nosso interior obscurecido pelos nossos medos, obscurecido pelas nossas carências, obscurecido pelo nosso orgulho, pela nossa preguiça, né? O ensinamento evangélico ele vem e é como um sol nascendo, né? Quando a gente realmente o assimila com profundidade, é como se fosse um sol interior que nasce lá no nosso íntimo e ilumina todo o nosso mundo interno, né? E nos faz ver com clareza o que é que precisamos fazer para nos melhorarmos, o que é que precisamos fazer para avançar no caminho espiritual, né? Então ele diz isso, que se a gente se movimentar nesse sol do Evangelho, saberemos identificar o infortúnio onde cremos encontrar simplesmente rebeldia. Por isso que eu falei que essa mensagem ela tinha uma conexão muito direta com aquela que eu postei no nosso grupo, né? Porque esse sol do Evangelho ele muda o nosso olhar. Então, onde a gente achava que existia apenas infortúnio, vamos conseguir ver. Aliás, onde a gente achava que tinha apenas rebeldia e desespero, nós vamos ver que tem infortúnio, ou seja, tristeza, infelicidade, né? Incapacidade de encontrar soluções criativas para a vida, né? E isso faz com que a gente, ao invés de se enraivecer desses comportamentos, a gente se compadeça. Porque se a gente olha para alguém com esse olhar, né, de que essa pessoa está passando por um infortúnio, né? Um infortúnio significa um sofrimento, isso automaticamente reposiciona a nossa mente para um olhar de compaixão. Agora, quando a gente antes disso estava olhando aquilo como um comportamento mau, agressivo e rebelde, a tendência nossa é ser duro, é fazer um julgamento duro e não ter nenhuma capacidade de atuar de maneira transformadora ali. Por quê? Porque aí fazendo um julgamento rígido e duro dessa forma, nós não vamos estar andando na luz. Se não estamos andando na luz, estamos andando nas trevas. Se estamos andando nas trevas, estamos escurecendo a situação ao invés de aclará-la, né? Por isso que os espíritos nos dizem que toda vez que a gente reage com esses impulsos primitivos de raiva, né, de medo, de ressentimento, mágoa, violência, a gente torna a situação ainda mais complicada do que ela já estava, né? Eles usam a metáfora de que não se apaga fogo jogando gasolina, né? Então o ódio, o rancor, o ressentimento, ele só pode ser transformado pelo seu oposto, né? Como a água apaga o fogo, né? Então as negatividades também elas só são dissolvidas por uma atitude amorosa e compassiva, né? E aí o Emmanuel conclui essa mensagem dizendo assim: é que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real, né? Então isso que ele está propondo aqui, ou seja, andando na luz, nós vamos ter o entendimento real, né? Ou seja, não vai ser mais um entendimento iludido, fantasioso, né? Um entendimento que nos desvia do caminho da evolução espiritual. Não, vai ser um entendimento real, né? Com essa luz, que ele chama a luz do Senhor, e que na verdade é a luz do nosso Senhor interno, né? Porque a gente tem que entender que Jesus nada mais é do que a manifestação externa do que nós já temos dentro de nós em potencial, né? Ele é um ser realizado, ele só aponta para o nosso interior dizendo: vocês também podem atingir
essa realização, vocês têm potencial para essa realização, né? Então, é por isso que Emmanuel diz, é que a luz do Senhor nos fará sentir o entendimento real, né? E o mais importante é que, para fazer o controle de qualidade, se nós estamos tendo o entendimento real, é ver exatamente isso que ele diz na última linha da mensagem. Estamos ou não estamos em comunhão uns com os outros? Se estamos em comunhão, estamos tendo entendimento real. Agora, se estamos no meio de dissensões, conflitos, agressões recíprocas e brigas, então nós estamos afastados desse entendimento real. Nós estamos ainda com a mente totalmente enevoada por ilusões e enganos sobre como é que os princípios espirituais de fato atuam na vida.